emagrecer 6 quilos, juntar 20 mil reais, atingir o nível B1 do inglês, ler 12 livros no ano. Essas foram as minhas metas nos últimos anos. Algumas eu atingi, outras não. Eu aposto que você também deve ter estabelecido pelo menos 2 dessas minhas metas pessoais. Isso significa que, ao que tudo indica, todos nós temos as mesmas metas. Mas como isso pode ser possível se nós somos pessoas totalmente diferentes, com realidades totalmente diferentes? Bom, eu acho que você também já sabe essa resposta: as redes sociais. Hoje nós temos acesso a detalhes da vida das pessoas, né? Que horas acordou, o que fez depois que acordou, o que comeu, que horas comeu, que esporte praticou. Hoje é muito fácil nós nos compararmos com o outro, porque essa rotina, essa realidade de cada um está explicitamente exposta na internet. E naturalmente nós tendemos a associar os resultados que essa pessoa tem na vida dela a essa rotina que ela expõe ali na internet. E aí a gente pensa que para atingir aquele determinado resultado, nós precisamos seguir essa exata rotina. No entanto, eu proponho uma reflexão diferente. Se ao invés de nós focarmos naquele resultado que a gente quer atingir, por que não a gente entender as motivações que nos fizeram a desejar aquele resultado? Será que eu quero emagrecer porque eu tenho exagerado na comida ao longo de muitos anos e aí eu quero disfarçar o efeito desse meu comportamento? Será que eu quero juntar 20 mil reais porque eu sou uma pessoa prudente e quero me preparar para o futuro? Ou eu sou uma pessoa que vive com medo do amanhã, que não confia na providência divina? Será que eu quero atingir o nível B1 do inglês porque eu quero ampliar meus horizontes? Ou porque eu me sinto atrasada quando eu me comparo com as outras pessoas? Será que eu quero ler 12 livros no ano para formar melhor minha inteligência? Ou para parecer uma pessoa interessante, uma pessoa disciplinada, uma pessoa evoluída? Perceba, o problema não está nas metas que a gente estabelece. O problema está no centro delas. Por fim, a pergunta decisiva não é o que eu quero atingir em 2026, mas quem eu estou me tornando nesse processo. Dito isso, eu quero te propor uma dinâmica um pouco diferente para 2026. Que tal focarmos no que a gente já tem? Que tal sermos fiéis no pouco para que Deus possa nos colocar sobre muito? Que tal focarmos, ao invés de emagrecer X quilos, em melhorar o que nos faz querer comer demais? É ansiedade? É frustração? Compulsão alimentar? Que tal, ao invés de focarmos em juntar X mil reais, nós foquemos em entender para onde vai o nosso dinheiro, o que eu gasto de forma desnecessária, se eu gasto por medo, por necessidade de status ou por tentativa de preencher vazios com coisas? Que tal, ao invés de atingir o B1 de inglês, eu foque em silenciar, em entender os meus medos, o que me faz paralisar? É uma preguiça disfarçada de cansaço, medo de errar, perfeccionismo que nunca começa, comparação que rouba a alegria no processo. Que tal, ao invés de lermos 12 livros no ano, a gente foque em silenciar? Foque na incapacidade de ficar a sós com a gente mesmo. A fuga constante do silêncio, a procura constante por estímulos, o uso excessivo de telas para obter recompensas rápidas, focarmos no horror que a gente sente pelo tédio, que é onde geralmente Deus costuma falar com a gente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Traduzindo em termos práticos. Você vai sair desse vídeo, você vai pegar uma folha de caderno, vai traçar uma linha no meio e vai colocar as suas metas, o que você quer para 2026 de um lado, e do outro, quais são as motivações que fizeram com que você desejasse atingir esses resultados. Faça isso e depois descubra se
Essas metas, elas resultam de um desejo genuíno ou de uma fuga disfarçada de meta. Se for fuga, você vai riscar esse desejo e vai substituir por uma prática de enfrentamento. Por exemplo, se a meta é emagrecer, mas na verdade você quer fugir da sua compulsão alimentar, você vai substituir essa meta por aprender a se sentir confortável sem a necessidade de estar comendo o tempo todo. Então, que tal, ao invés de a gente focar em emagrecer 5 quilos, a gente foque em adquirir um novo hobby? Veja, eu não estou aqui te desencorajando a fazer suas metas. Na verdade, a Bíblia diz em Provérbios que quem planeja com cuidado tem fartura, mas quem age com pressa e descuido acaba passando necessidade ou caindo na miséria. Por isso, a proposta que eu te faço aqui não é não fazer metas, mas submeter essas metas a um crivo mais alto. Essa minha meta me torna mais livre ou mais obcecada? Te torna mais responsável ou mais ansiosa? Me aproxima da verdade ou só melhora a minha imagem? 2026 não precisa de metas mais ambiciosas, precisa de desejos mais verdadeiros. 2026 não precisa que você foque no outro, ele precisa que você foque em si mesmo. Ele precisa que você foque no que você já tem. Você já é uma pessoa abençoada. Se você reparar, você vive a vida que muita gente ora todo dia para ter. Então, vamos tornar 2026 um ano em que a gente vai potencializar tudo aquilo que Deus já nos deu. Vamos focar na saúde, vamos focar em sermos pessoas saudáveis mentalmente, saudáveis espiritualmente, saudáveis fisicamente. Porque hoje existe um foco excessivo no corpo, na imagem, e tá todo mundo esquecendo que a gente também é feito de espírito, a gente também é feito de mente, de intelectualidade. Então não basta a gente ter um corpo perfeito se a nossa mente está vazia. Se tudo que me traz alegria é chegar no final do dia de trabalho, sentar no sofá e rolar o Instagram. Não adianta nada a gente ler 12 livros no ano se a gente não é capaz de ter uma conversa com os nossos amigos, uma conversa com os nossos familiares. Nada disso adianta. Não adianta nada eu juntar 20 mil reais se eu não tenho confiança que Deus vai cuidar de mim, independentemente do que eu fizer, do que eu tiver na minha conta bancária. Eu quero enfatizar que não tem problema nenhum a gente ter meta, né? Junte seu dinheiro, leia o seu livro, pratique atividade física, tenha um corpo dos sonhos, emagreça, viajem, faça tudo que você tiver vontade. Mas tenha a consciência de que a motivação para essas coisas não é simplesmente passar uma imagem para o outro, mas passar uma imagem para si mesmo. Olhar para dentro e no final, né, do ano, quando chegar dezembro de 2026, você olhar para trás e falar assim: eu me tornei uma pessoa melhor. Valeu a pena ter feito metas claras, metas realistas, metas com objetivos que não sejam motivações externas, mas motivações internas, desejos que nos fizeram nos aproximarmos de Deus. Imagina só. Então vamos viver 2026 de um jeito diferente, já que todo ano a gente faz as mesmas coisas, todo ano você estabelece meta de emagrecer, de juntar dinheiro, de aprender um idioma, de viajar. E por que nunca dá certo? Porque no outro ano você repete as mesmas metas? Porque a motivação por trás delas não era suficiente para fazer com que você se mantivesse
no caminho. Então vamos colocar Deus no centro para que ano que vem, né, 2027, as nossas metas elas sejam cada vez mais profundas, cada vez focadas mais na eternidade do que nessa vida terrena.